Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com o programa Saúde e Companhia. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu gostaria de fazer um comentário rápido, uma reflexão sobre um tema muito importante, que é o aleitamento materno. Nós temos aqui em Joinville a maternidade Darcy Vargas, que faz um trabalho excepcional no acolhimento de futuras mamães, que irão ter seus filhos, irão parir, e um trabalho fenomenal no quesito aleitamento materno. Nós já aqui no programa abordamos esse tema, inclusive com a responsável pelo banco de leite daquela casa de saúde, e eu fico muito feliz que cada vez nós tenhamos mais aderência de mães, futuras mães e mães já, neste programa de aleitamento materno. Na Semana Mundial de Amamentação, que se realiza em vários planetas, em vários países do nosso planeta, do planeta Terra, nós observamos cada vez mais um número crescente de mães. Em algumas regiões, ainda o índice de aleitamento materno, que é o ideal, até 6 meses de idade para a criança, mas pode, claro, a criança amamentar-se até os 2, 3 anos de idade, depende da mãe, é claro. Algumas regiões do Brasil, o índice ainda não é um índice desejado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, a média de aleitamento materno para crianças é até 5 meses. O ideal seria 6 meses, uma média baixa. É claro que quanto mais aleitamento materno, melhor é. Já está comprovado em estudos realizados, por exemplo, no Japão, a criança que é amamentada mais tempo no seio da mãe, ela tem um desenvolvimento intelectual muito melhor e maior do que aquele que não tem um aleitamento materno ideal. Então você que quer ser mãe, você que está aí gerando o seu filho no ventre ainda, não esqueça, aleitamento materno é muito importante para o desenvolvimento do seu bebê e para evitar que no futuro ele venha a ser infectado com algum tipo de doença em função da sua baixa imunidade. Até porque o aleitamento materno ou o leite materno é o alimento e o mais completo que existe hoje no planeta. Acredite você ou não. Pratique a alimentação do leite materno, faça com que as mamães pratiquem o aleitamento materno, não tenha vergonha. E um detalhe, quando você for a um local público, por exemplo, numa praça, num shopping, e você ver uma mãe alimentando seu filho no seio, sinta-se orgulhoso por aquela atitude. Não discrimine, muito pelo contrário. Até porque aleitamento materno é um ato para dar mais vida e saúde àquela criança. Influencie, ajude a mamãe a cada vez mais a amamentar o seu filho. Não a subjugue, ou seja, dizendo que isso não é um ato moral, como muitos dizem, porque a mulher está expondo o seu seio. Não tem nada a ver. É uma coisa natural, normal. Infelizmente, muitas pessoas não veem isso com bons olhos. Alguns são ignorantes, mas o importante é a mamãe amamentar o seu filho. Vamos ter vários movimentos pelo Brasil afora, nessa semana de aleitamento materno, e é muito importante. Colabore, participe, divulgue, apoie. Aleitamento materno é tudo de bom para a mamãe e também para o bebê. Parabéns àquelas que continuam a amamentar, parabéns àquelas que incentivam as mães a amamentar, porque amamentar a criança enquanto ela é recém-nato é muito importante para o seu desenvolvimento. Ok? Bem, o programa de hoje vai conversar com a doutora Tanise Balvé de Damas. Ela é endocrinologista e tenho certeza absoluta que também é adepta do aleitamento materno. Tanise, como vai? Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Tranquila? Pela oportunidade. Então, com certeza, sou adepta do aleitamento, tanto para indicar para as minhas pacientes, como na minha vida própria. É mesmo? Você tem filhos? Tenho 2 meninas, Opa. Estou amamentando minha segunda menina. Amamentando a segunda filha, que legal. E não tem o porquê de não amamentar, né, Tanise? O aleitamento materno é bom, tanto para o bebê quanto para a mamãe? Sim, tem vários benefícios para a mãe e para o bebê. Para a mãe tem o benefício de ajudar a emagrecer mais rápido, tem a questão do vínculo, do afeto, do custo menor.
E tem também uma questão que a amamentação ela está envolvida com a prevenção do diabetes para a mamãe. Então, as mães que tiveram diabetes gestacional, um motivo a mais para amamentar seu filho. Por que isso tem influência para que, vamos supor, a mãe teve diabetes gestacional e ela está amamentando seu filho? Como o aleitamento, ou seja, a amamentação, ela pode alongar essa amamentação por até 1 ano, isso pode ajudar a se livrar do diabetes. Mas como isso acontece? Talvez pelo emagrecimento que ela tenha, que a amamentação ajuda a emagrecer. A orientação hoje da Organização Mundial de Saúde é amamentação exclusiva por pelo menos 6 meses. Mas continuar amamentando até 2 anos ou mais. Isso que se indica. Mas por que existe um certo tabu, né? As pessoas olham assim, uma criança de 1 ano se alimentando no seio da mãe. Ainda há uma restrição com relação a isso, né, Tanise? Principalmente quando a criança já é maiorzinha. Já é maiorzinha. Tem gente que diz, pra quê? Não precisa mais, já Mas tem a mãe está leite. produzindo leite. Se a mãe está produzindo, não tem o porquê da criança não se alimentar. Se a mãe está produzindo, a criança está feliz, a mãe está feliz, deixa esse binômio mãe e filho, né? Tem várias variáveis envolvidas com tudo isso, mas quando acontece de uma forma tranquila, é muito interessante a amamentação. Para o bebê também, porque ele se sente seguro, né? Exato. A amamentação não é só um peito que dá leite, mas é todo o carinho, aquele abraço, o afeto. Tem toda a questão do desenvolvimento psicológico, que, segundo Freud descreveu, tem essa fase que é a fase oral, que isso vai implicar em várias coisas no futuro. A criança que tem algum trauma nessa fase oral, por algum motivo, ou uma amamentação que é atribulada, ou não mama, lá no futuro pode desenvolver obesidade. Essa criança? A criança. Então, a amamentação, ela protege a mãe do diabetes e protege a criança de obesidade. Interessante. Porque a falta daquela estímulo oral, às vezes, leva a criança no futuro a querer coisas na região oral, comida, bebida, cigarro. Claro que tudo isso é multifatorial, não dá para dizer que a pessoa bebe ou fuma porque não mamou, mas assim, é um fator a mais, é um fator que previne de bebida, cigarro, obesidade. No futuro. No futuro. Porque tudo é desenvolvido pelo querer, né? É claro que o ladrão faz a ocasião, como diz na gíria, né? Uma criança que não tem uma alimentação adequada, uma educação adequada, desde já do ventre da mãe, automaticamente essa criança não vai ser, quando adulto, um ser educado. Que dizem que se educa o filho não é no ventre, né? Porque a mãe, quando engravida, se ela não tiver o bom senso de ter uma alimentação saudável na gravidez, ela vai engordar. Sim. E automaticamente essa criança pode também ser um obeso. Sim. A criança exposta a um ambiente de resistência insulínica na gravidez aumenta o risco de diabetes e obesidade no futuro. Agora, muito se pergunta por quê? Que quando a mulher engravida, acontece uma ebulição no seu corpo, a mulher produz mais hormônios, ela é bombardeada 24 horas por uma carga hormonal violenta. Esse fator de bombeamento dessa carga de hormônio pode ser um fator desencadeante da doença diabetes? Do diabetes gestacional? Isso. Sim, sim. Já está comprovado isso, Tanise? Também tem vários fatores, mas a própria gravidez é um estado de resistência insulínica, que a gente fala. Estado de resistência insulínica? Sim. Eu não sabia disso. A própria gravidez é um estado em que a insulina não está agindo direito. E numa gravidez normal, a mulher acaba tendo que produzir mais insulina do que se não tivesse grávida, para absorver aquela glicose, aquele açúcar que se é ingerido. O açúcar que, na verdade, vem, todos os alimentos vão acabar se transformando em açúcar, né? Então, isso já acontece na gravidez. Se na gravidez, por algum motivo, o pâncreas dessa mulher não está conseguindo produzir aquela quantidade suficiente de insulina para vencer aquela barreira, pode desenvolver um diabetes gestacional. Porque é muito comum a mulher engordar na gravidez. Sim. Primeiro porque ela está carregando um bebê. Ela sente mais fome. Exato, ela sente mais fome. A maioria das mulheres, sim. Sente mais fome. Aí, muitas dizem que tem que comer por 2.
Eu tenho conversado com ginecologistas que são muito objetivos. Você tem que comer por um. Mas a maioria não pensa assim, né? Eu estou carregando um bebê, eu tenho que comer por mim e pelo bebê. E na verdade não é bem essa. Não, que o bebê vai nascer lá com seus 3 quilos, né? Que seja, mas não precisa comer a mais para isso, né? Em geral, ela vai comer por um pouquinho a mais que por um. A gestante acaba precisando um pouquinho mais de calorias do que se não tivesse gestante. Mas procurar ter uma alimentação saudável, matar essa fome com alimentos saudáveis, com frutas, verduras, tomar bastante água, evitar refrigerante, não ingerir bebida alcoólica. A recomendação é não ingerir nada de bebida alcoólica durante a gravidez. Cigarro nem pensar. Cigarro nem pensar. Agora, como é que a mulher descobre que ela está com o diabetes gestacional? Só com o exame de sangue ou ela tem sintomas? Se ela chegar a ter sintomas, já deve estar muito alto. O exame de triagem, ele detecta antes de ter sintomas. Então, vai ter que fazer o exame, que o obstetra vai indicar na fase mais adequada. Até um tempo atrás, se investigava somente as mulheres de mais risco, com acima de 35 anos, ou com histórico familiar, ou que tivessem ganhado muito peso, ou obesas. Hoje não, hoje todas as mulheres gestantes é feito esse exame de triagem, de detecção de diabetes gestacional. Para todas elas? Para todas as gestantes. Eu imagino, a avó dessa futura mãe teve diabetes, ou foi diabética. Ou o avô, ou a mãe dela. Quer dizer que ela, para engravidar, ela tem que ter alguns cuidados, porque durante a gestação ela tem uma chance maior de desenvolver um diabetes gestacional ou não? O fator hereditário tem peso? Tem relação, tem peso. Tem peso. Tem peso. Mas além do fator hereditário, tem o fator idade, o fator peso da gestante. Mesmo sendo mais nova, com 25, 26 anos de idade? Existem casos. Existem casos. A incidência não é tão alta, mas existe uma estatística. Sim. Aumentou um pouco a incidência porque mudaram os valores, os parâmetros. Hoje o parâmetro é mais rigoroso para gestante. Até para evitar complicações maiores. Quando uma mulher engravida, ela tem uma glicose de 102, 103. Já estava alterada. Já está alterada. A tendência não é de recuar, é de aumentar? Se ela não cuidar? A tendência normal, se ela cuidar, se ela tiver uma gestação saudável, é ficar com uma glicose baixa. Mas se ela desenvolver um diabetes gestacional, pode ficar mais alto. Pode ficar mais alto. E aí os riscos para o bebê são de ele nascer muito grande, de ter o que a gente chama de distócia de ombro, que é quando vai fazer o parto normal, passa a cabecinha do bebê e o ombro não passa, porque o bebê é grande demais. Aí vai ter que fazer cesárea muitas vezes. Ou fazer alguma manobra para o bebê nascer. E então, aí tudo isso é prevenível, né? Tudo isso é prevenível. Desde que haja esse bom senso. Porque hoje a comida, ou seja, a oferta de alimentos é tão grande, né? Sim. Você tem tudo o que você quer, que você precisa na sua casa. E é mais prático abrir um pacote, né, rosquear, desrosquear, do que descascar uma fruta, dá mais trabalho, mas o que dá mais trabalho acaba sendo mais saudável. Você atua já há muito tempo aqui em Joinville na área da endocrinologia. O diabetes gestacional, ele está sendo mais falado nos últimos tempos, que vamos supor, há 10 anos atrás não se falava tanto. De uma década para cá, né? Que se deu um boom do tal do diabetes gestacional. Sim. Às vezes a gente conversa com pacientes lá dos seus 60, 70 anos. Teve diabetes gestacional? Não, não tive. Com que peso nasceram os filhos? Nasceram com 4 quilos e pouco. Quando a criança nasceu com mais de 4 quilos, é um indício de que a mulher possa ter tido diabetes gestacional. E depois desapareceu. Não, muitas vezes é paciente diabética que vem no consultório, diabética tipo 12, e a gente vai investigar. E às vezes tem essa história. E tanto que a gente fala que ter feto macrossômico é um bebê que nasce acima de 4 quilos. Isso é um fator de risco para ter diabetes tipo 2, porque talvez ela tenha tido um diabetes gestacional. Interessante isso. Esse tema, diabetes gestacional, é um tema que deveria ser muito mais divulgado, porque é uma situação que coloca em risco o bebê e a mãe também, né, Tanise? E é uma situação que a mãe fica estressada, porque ela passa um monte de sentimento na cabeça dessa mãe, imagino. Né? Sente culpa. Exatamente. E, eu poderia ter me cuidado, mas às vezes, por mais que ela se cuide, ela pode ter um diabetes gestacional. Então, é tentar não sentir culpa e bola pra frente, vamos lá, cuidar para o bebê nascer bem, que cuidando o bebê vai nascer bem. Por isso que é importante a mamãe, quando engravidar, eu tenho falado muito sobre esse tema,
planejar. Sim. Né? Porque procriar exige um planejamento, não é verdade? Primeiro, o papai tem que fazer exame, a mamãe fazer exame. Sim. Aí o casal se une e gera um filho. Sim. Às vezes acontece, mas se aconteceu, já está confirmada a gravidez, a partir daquele momento o papai tem que cuidar da futura mamãe e a mamãe cuidar dela Sim. e do bebê. É verdade? E o fator alimentação faz toda a diferença, né, Thaís? Faz. Você não tem como fugir disso, né? A mamãe que não se alimenta corretamente durante os 9 meses vai ter sequência. Sim. Por falar em alimentação, tem um alimento hoje que está associado com prevenção de diabetes, que é o brócolis. Eu ia perguntar sobre isso. Eu li um artigo numa revista médica em que fala de que o brócolis pode ajudar a diminuir o índice de glicemia. Sim. Mas não vai comer só brócolis também não, né? Não, e não serve como tratamento. Pois não substitui o remédio. Não vai curar, né, a doença. Uhum. Ele é um fator a mais, um alimento que ajuda na prevenção. Atenção, brócolis. Sim. Não vamos só comer brócolis. E tem um detalhe, o brócolis não pode ser brócolis, aquele com ovo, como é que é? Não, gratinado. Tem que ser no vapor, né? Uhum. Tem um detalhe. Tem que ser no vapor. Nós temos um intervalo comercial, depois eu vou falar um pouquinho sobre alimentação e sobre essa notícia a respeito do quanto o brócolis pode fazer a diferença na vida, não só do diabético, como daquele também que não é diabético e que quer ter uma alimentação saudável e não engordar. Porque, às vezes, as pessoas que estão um pouquinho obesas, quando você fala, você está um pouquinho gordinho, eles ficam chateados com você. Eu já observei isso de meus amigos e amigas também. Você não gosta de ser chamado de obeso, mas quando você chama alguém de gordinho, é porque você quer que a pessoa tenha saúde. E a obesidade não é sinônimo de saúde, né, Thaís? Não, né? Já foi a época que o gordo era sinal de prosperidade, né? Mudou esse conceito. Mudou. Nós vamos ao intervalo comercial e depois a doutora Thaís vai falar um pouquinho mais sobre alimentação saudável e um outro detalhe. Medicamento para emagrecer. Esse é um tema muito importante que nós vamos abordar também no programa de hoje. Instante só, o programa Saúde e Companhia já volta. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando hoje com a doutora Thaís Balvé de Damas, endocrinologista. Nós falamos há pouco sobre o brócolis. E é difícil você botar na cabeça das pessoas a comer alface. Vou comer alface, é comer papel. Comer couve, não tem gosto. Tem. Você pega a couve, pica ela, dá uma leve... não precisa cozinhar ela. Bota lá numa panelinha, dá um vaporzinho nela, ela fica um pouquinho mole. Pega um limão, joga em cima, não precisa nem sal. Azeite de oliva... pouquinho e um pouquinho de orégano. Uma dica. A salada de couve, aquela couve manteiga, aquela couve, né? E aí você coloca no seu prato. É muito legal. E tem uma outra verdura que chama-se couve de Bruxelas, que também é boa, como é também o brócolis. Isso é verdade? Sim, tem muita fibra, né? Você é adepta da alimentação mais focada em frutas, verduras e legumes, Thaís? Sim. Existem várias dietas da moda, a gente acaba fugindo das dietas da moda. Uma dieta que a gente pode dizer que ela é recomendável e que tem evidência científica para isso é a dieta do Mediterrâneo, dieta mediterrânea. Essa vamos dizer assim, a top. Essa é uma que a gente pode indicar e adotar para a vida. O que é essa dieta? Essa dieta inclui bastante verduras, legumes, peixes, nozes, castanhas. Inclui também o vinho ou o suco de uva, mas claro que aí com moderação e dependendo da indicação médica, né? Tem gente que tem restrição. E bastante água. Água. E azeite de oliva. Azeite de oliva. Agora tem que saber comprar azeite de oliva, que saiu recentemente uma matéria aí de algumas marcas de azeite de oliva que não era bem azeite de oliva. Sim. Agora o pior é você, como é que você vai saber, identificar isso, né? Nem sempre o mais caro é o melhor, e nem sempre o mais barato é o pior. E aí como é que fica? Como é que eu vou saber qual é o melhor? O ideal
É você entrar no site da Anvisa lá e fazer uma pesquisa. A Anvisa tem lá, né, algumas pesquisas sobre marcas de azeite de oliva que você pode confiar. Então, é muito importante, porque é de Portugal, porque é da Espanha, porque é de não sei de onde, cuide. Repito, nem sempre o mais caro é o melhor e nem sempre o mais barato é o pior. Então, tem que ter um bom senso. Evitar um pouco do azeite de soja também, porque o azeite de soja é mais calórico, né? E a soja hoje tem alguns problemas com a soja. Ela é meio alergênica, tem gente que faz alergia à soja, proteína da soja. É complicado. E a soja, ela pode interferir no funcionamento da tireoide. Pode? Pode desencadear em alguém que tenha tendência. Então, e tem muita soja em muitos produtos que a gente consome. Pois é, né? Margarina, óleo e por aí vai, né? Por aí vai. Então, de preferência, o azeite de oliva ou então para outras coisas, pode ser o de canola, de girassol. O de amendoim também, né? Agora tem uma outra coisa, foi até bom falar sobre azeite, que é o tal do azeite de coco. Boa pergunta. Essa também virou uma... Tá na moda, agora também tá na moda. Óleo de coco para emagrecer. Isso. Não, para emagrecer não serve. Não serve. Não. Ele pode ser consumido também, assim como pode ser consumido azeite de canola, de amendoim, de girassol. Sim, pode ser consumido com moderação. Mas nos trabalhos o que se viu é que ele teve uma tendência de aumentar o colesterol ruim, que é o LDL. Então, se pensa assim, com esses dados, que talvez ele possa ser aterogênico, quer dizer, formar trombo de colesterol. Não se sabe isso, mas o que se sabe é que ele pode aumentar o colesterol. Pode aumentar. Então, ele pode ser consumido com moderação. Muita moderação, né? Mas ele não serve como emagrecedor, que às vezes sai na mídia, óleo de coco emagrece. Não, não emagrece. Já está comprovado que não emagrece. Não. E outra coisa também que eu ouvi, pessoas fazendo propaganda, dizendo o óleo de coco é bom para o diabetes. Se é bom para o diabetes, não deve usar então. Se ele é bom para o diabetes... que vai subir o diabetes. Pois é, então se é bom para o diabetes, não use. Ele devia ser, é ruim para o diabetes, seria o contrário. Não, o óleo de coco não vai interferir no diabetes, não. Mas pode aumentar o LDL automaticamente. Nesse sentido é ruim, porque o diabético ele tem uma meta mais rígida do LDL. Ele tem que ter um LDL mais baixo para evitar de ter infartos, complicações. E por aí vai. Então, usar qualquer tipo de óleo tem que ser com moderação. Sim. Né? Pode ser o de canola, o óleo de soja, o óleo de oliva, porque são naturais, mas tem caloria, né? É bom ler o rótulo. Eu já li o rótulo uma vez de um óleo de girassol, eu li e continha óleo de soja junto. misturado. Tá então é interessante. Porque às vezes as pessoas não prestam atenção, né? Como também tem azeite de oliva misturado com óleo de soja. Sim. Então tem que olhar bem. Óleo de soja é óleo de soja. Azeite de oliva é azeite de oliva. Para não dar confusão. Procurar usar o azeite, o óleo in natura, né? Colocar lá um fio de óleo na salada, mas não frito, porque o óleo, qualquer um que seja frito, ele vai perder as suas propriedades benéficas. Interessante. Aí ele oxida e não tem aquele mesmo valor como se estivesse cru, que é muito melhor. Eu já até falei aqui que na Espanha eles colocam, o espanhol tem por hábito não colocar manteiga no pão. Ele coloca um fio de azeite de oliva e esquenta ele. Fica gostoso. Eu experimentei, ficou muito bom. Até dei essa sugestão para alguns amigos. Banir a margarina e usar azeitezinho de oliva em cima do pão, bota na torradeirazinha, dá uma aquecidinha, fica... O que eu gosto de fazer, eu gosto às vezes de colocar banana né, no pão, coloco ela cortadinha, coloco para aquecer e coloco uma canela em cima. Excelente. Aí banana com canela... Fica como se fosse uma geleia, para evitar de usar, fica com o próprio açúcar da fruta, né? Exatamente. Para não ter que usar geleia. O pão, banana e canelinha em pó. O pão integral. Pão integral. A doutora Tanise é adepta da alimentação saudável, ela tem que dar exemplo, né? Mas o pior não é isso, Tanise. O pior, muitas vezes, é o paciente seguir a orientação que o médico dá a ele. Como o pior, o mais difícil? De você chegar lá alguém chega no seu consultório e diz, doutora, eu quero emagrecer. Sim. O que eu tenho que fazer? Você vai prescrever um medicamento para emagrecer ou você vai dar a ele uma relação do que ele pode comer, não comer e voltar em 3 meses? Como é que é esse processo? Então, vai depender de caso a caso. Né? O paciente que vem porque quer emagrecer, a gente vai avaliar, vai ver o peso, a altura, calcular o IMC, que é o índice de massa corporal. Quem quiser calcular em casa, pode calcular seu IMC, então divide o peso pela altura ao quadrado. Então, por exemplo, tem 60 quilos e 1,60 m. 60 dividido por 1,60 vezes 1,60. Em metro, né? 1,6, 1,6.
esse valor, o normal é até 25. Esse é feito assim um valor cheio, assim, um valor fixo, mas a gente sabe que existem variáveis, né, que a gente pode avaliar numa consulta. Então, até 25 seria normal, de 25 a 30 sobrepeso e acima de 30 obesidade, que aí tem vários graus. Grau 1, 2, 3 e vai embora. E aí, conforme essa avaliação, junto com a avaliação da pressão, do diabetes, do colesterol, o médico vai avaliar, o endocrinologista vai avaliar se tem indicação de usar um remédio ou não. Isso analisando em conjunto com o paciente. Claro que o ideal seria ninguém ficar obeso e ninguém precisar de remédio. Mas quando existe já um certo grau de obesidade, é dosar risco-benefício. Quando o risco de estar obeso é maior que o risco de usar o remédio, aí vale a pena usar o remédio. Mas o uso do medicamento inibidor de apetite, que há 2 anos atrás criou uma polêmica no Brasil, que foi proibida, agora foi liberada com receita especial. Na verdade, essa polêmica já vem desde 2011. 2011, fazem 5 anos, 6 anos praticamente. Vai fazer, e agora praticamente houve um acordo e que se liberou. Há uma corrente contrária e uma corrente favorável, porque esse medicamento, o inibidor de apetite, ele causa dependência química, né? Já está comprovado, né? Depende. Ele afeta... Sim, se a gente considerar todos os inibidores de apetite, tem classes diferentes, né? Tem alguns que podem causar dependência, outros que não. Então, precisa avaliar com o médico qual vai ser o mais adequado em cada caso. Sempre a gente vai tentar optar por aquele que não causa dependência. Que não causa dependência. Agora, só o medicamento, ele é o suficiente para fazer a pessoa emagrecer? De forma alguma. Não? O medicamento é uma etapa a mais, além de dieta e atividade física. Dieta é um termo também que a gente não deve usar muito, né? Melhor dieta reeducação alimentar. Para quem está internado, está tomando aquela sopinha depois de uma cirurgia, essa é uma dieta. Agora, aquele que quer emagrecer, chama-se ele tem que se educar para a vida, né? Reeducação alimentar. Agora, Tanise, quando nós falamos do medicamento inibidor de apetite, aquele que tem substância que cria uma certa dependência, e aquele que se vicia, ele diz assim, não, eu não vou emagrecer, estou gostando desse remédio, vou ficar assim como está, vou tomando o remédio, faço de conta que emagreço, o médico vai me dando o remédio, eu estou tocando a vida. Como é que funciona esse relacionamento entre o paciente que não está emagrecendo, o médico nota, e está consumindo o remédio? Pois é, aí por isso que esses remédios são controlados, né? Porque se o paciente está consumindo um medicamento que tem seus riscos e não está tendo o efeito terapêutico, o efeito benéfico de emagrecer, aí o médico vai ponderar e avaliar que é melhor retirar esse medicamento ou trocar por um outro, porque não adianta ele estar com um medicamento que tem riscos e não ter o efeito benéfico dele. Né? Ou seja, diminuir o peso. Sim, aí por isso que o remédio é controlado, porque senão ele ficaria tomando. Não, mas ele tem que voltar para ter a outra receita e o médico vai avaliar se tem indicação de manter. Se vale a pena ou não continuar com aquele medicamento. Porque há relatos de pessoas que eram obesas, que tomaram um medicamento por um tempo determinado, tiveram perda de peso, mas tiveram efeito sanfona. Aquele peso voltou rápido, tão rápido, mais rápido que como ele levou para engordar. E isso levou ele a tomar remédio com mais frequência, para perder peso mais rápido. Eu aumentando a dose do remédio, eu perco peso mais rápido? Depende, nem sempre tem essa relação. Geralmente vai perder peso mais rápido ali no início. E aí depois o corpo tende a dar uma estabilizada. O nosso corpo é uma tendência de sobrevivência mesmo, né? A gordura fica... O nosso corpo tende a segurar. Ele vai emagrecer um pouco, aí o corpo interpreta que está passando fome, como se estivesse numa guerra. E o corpo tende a segurar. E aí vai ficando mais difícil de emagrecer. Então, por isso é difícil de emagrecer e manter é mais difícil ainda. Porque depois que se emagrece, o cérebro tende a aumentar o apetite para recuperar aquele peso perdido. É difícil controlar a doença, a obesidade? É difícil. É difícil. Porque a obesidade é considerada uma doença crônica. Mesmo que a pessoa emagreça, por exemplo, os pacientes que fazem cirurgia bariátrica, emagrecem 30, 40 quilos, muitos chegam no peso ideal, muitos quase no peso ideal. Mesmo esses pacientes a gente considera como obesos ainda, porque eles sempre têm a tendência de voltar, de ter um certo reganho de peso. Tem vários fatores envolvidos, né? Por que a pessoa fica obesa? Não é porque ela quer, né? Então, tem desde a tendência genética, mas o ambiente ainda é um fator maior do que a genética.
Hoje se fala até em bactérias da flora intestinal, que as pessoas obesas, foi feito estudos com ratos, ainda está na fase de estudos, ainda não existe um remédio para isso. Mas já se sabe que tem uma certa diferença de tipos de bactérias que existem no intestino de ratos obesos e ratos não obesos, de pessoas obesas e pessoas não obesas. Então é multifatorial, vai desde genética, bactérias, estilo de vida, tem várias coisas envolvidas. Agora, o que é preocupante é que no Brasil hoje nós temos uma grande parte de brasileiros jovens com obesidade já em estágio avançado. E isso é preocupante, né? Sim, a idade vem baixando, exatamente. Né? Eu imagino, se daqui a 5 anos nós tivermos esse índice cada vez aumentando mais, vai ser uma epidemia desenfreada, vai faltar leito hospitalar. Sim. Porque você engorda, vamos supor, num ano 30 quilos, não vai perder em um ano os 30 se você não fizer uma reeducação alimentar. Com remédio não perde 30 quilos no ano, perde? Pode, às vezes até sem remédio, é possível. Não, mas não é o habitual, Mas tem que ter uma força de vontade descomunal, né? Sim. Você tem que ter um apoio psicológico muito grande para poder perder esses 30 quilos. Sim. Que para ganhar é fácil. Ganhar é bem mais fácil. É só comer um pouquinho a mais, já ganha. Que para engordar 1 quilo é rápido, para perder 1 quilo é muito difícil. É bem difícil. É difícil. O que eu digo a vocês lá no consultório, quando recebem pacientes com uma certa obesidade, diz, doutora, eu saio por aí, as pessoas ficam me olhando. O obeso fala assim, né? Eu sou meio discriminado, fica olhando com, você está um pouquinho gordinho e tal, eu quero mudar. E você vai ter que me ajudar. Sim. Aí como é que o médico começa uma conversa assim, com o obesozinho? Sim, a gente tem todo um treinamento desde a questão de empatia, de entender o que se passa na cabeça dessa pessoa. Porque às vezes é trauma, a pessoa tem um trauma e acha a solução na comida. Sim, tem várias questões, né? Nem sempre um obeso ganhou peso pelo mesmo motivo que o outro, né? Tem várias questões. Mas existe a questão da amamentação, existe, às vezes, criança que nasce com baixo peso, desenvolve obesidade, porque fica aquela coisa assim, não, tem que dar comida, e no fim acaba desenvolvendo obesidade. Crianças que passam por algum trauma de pais que se separam, e às vezes não se encontra nada, às vezes não se percebe nenhum fator desencadeante. Em adultos, a gente vê mulheres depois da gestação, às vezes acontece. E nos homens, geralmente, depois do casamento. Depois do casamento. Que aí a mulher começa a fazer comidinha, ele não sai mais de casa, fica mais em casa. E muda o estilo de vida, né? Janta à noite. Essa coisa de jantar à noite é um fator que pode, principalmente janta mais pesada, assim, o cara trabalha o dia inteiro, aí ele chega em casa à noite cansado, come, dá um tempinho e vai dormir. Isso é um aperitivo para engordar, né? A questão de janta, às vezes até é melhor comer uma refeição salgada do que comer aquele café com pão. Tem gente que às vezes diz, mas eu não janto. Mas o que você come à noite? É pão branco com manteiga e tal. Também não é legal. Então seria até melhor uma saladinha, um peito de frango grelhado, né? Só dá mais trabalho, mas é mais interessante. Mais interessante. Agora, a questão às vezes é assim, sai de manhã cedo correndo, não dá nem tempo de tomar café da manhã direito, passa naquele dia na correria, naquela loucura de hoje em dia, e à noite que é quando vai conseguir sentar e relaxar e comer. Aí vai comer tudo que tem direito. E aí vai comer tudo que tem direito. Aí deixa meia hora, vai dormir. Sim. Aí, você dormindo, o teu organismo fica mais lento, né? Sim. Ou seja, que queima menos caloria. Vai sobrar mais caloria. Aí amanhã vai ser a mesma coisa, depois de amanhã a mesma coisa. Então tem que ter todo um planejamento, né? Existe aquele mito de tem que comer de 3 em 3 horas. Nem sempre, tem gente que se adapta com 3 em 3 horas, tem gente que não. Mas em geral, mais ou menos assim, um café da manhã, um almoço, um jantar, um lanche no meio da tarde para não ficar muito tempo. Tem gente que se sente bem sem precisar desse lanche. Então vai variar conforme a rotina, o estilo de vida da pessoa. Às vezes a pessoa acorda às 10 da manhã, não vai ter tempo de fazer café da manhã, mais lanche, mais... Exatamente. Então é questão de adaptar ao estilo de vida da pessoa. A gente vê bastante obesidade também em pessoas que trabalham à noite, em vigilantes, pessoas que fazem plantão noturno, e pessoas que passam trabalham em profissões estressantes, professores, pessoas que atendem telemarketing. Então o estresse no trabalho tem bastante relação. Então está comprovado que a obesidade ela pode encurtar a vida de uma pessoa.
Sim, a obesidade está envolvida até com morte súbita. Muitas vezes isso não vai aparecer na estatística, assim como o diabetes também acaba não aparecendo, porque vai lá a causa de morte, infarto, isso. AVC, e vai estar lá embaixo que teve um diabetes, uma obesidade. Mas a obesidade é um dos fatores de risco para a doença cardiovascular, que estão entre as principais causas de morte não traumáticas no Brasil. Não traumática, ou seja, a pessoa está às vezes nem é um obeso mórbido, mas está lá 10 quilos acima do peso, que já é um peso considerável, e esse fator peso acima do normal acabou levando a pessoa a ter uma doença que causou a morte prematura. Sim, que é multifatorial, né? Junta o sobrepeso com o estresse, com noites mal dormidas, com uma história familiar, e aí vai juntando. É uma salada. É uma salada. E o resultado... E se a gente puder interferir, né? A gente não vai poder interferir na genética, na idade, claro. Mas a gente pode interferir na obesidade, na alimentação, no dia a dia. Né? É importante. Consciência acima de tudo. Aliás, é fundamental, né? Nos tempos modernos em que vivemos, quanto mais consciência sobre comportamento, melhor é. Em tudo, no trânsito, no trabalho, no dia a dia, né? No se alimentar. Mas eu não tenho tempo de descascar uma laranja, de comer uma banana. Prefiro comer um salgado, um pacote de bolacha, que é melhor, né? Mais rápido você abrir um pacote de salgadinho do que você descascar uma laranja. Tem que tirar aquela casca primeiro, depois tirar aquela parte branca. Demora 3 vezes mais tempo do que abrir um pacote de bolacha. É só você... Ou um pacote de chocolate, né? Que é muito mais prático, mas é muito mais calórico. Sim. E pode no futuro trazer problemas para você. Sim, já começa pela compra no supermercado, exatamente. Né? Então esses produtos mais calóricos é melhor nem ter em casa. Nem ter. Quanto menos, melhor. Sim. Tanise, nós temos um intervalo comercial, é rápido e na sequência nós vamos falar sobre o diabético. O diabético pode fazer atividade física? Ele é meio preguiçoso, às vezes, tal. Qual a importância da atividade física para quem tem diabetes? Esse vai ser o tema do último bloco do programa Saúde e Companhia, que está conversando hoje com a Tanise Balvedi Damas, que é médica endocrinologista. Um instante só, o Saúde e Companhia já volta. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, na net e também no YouTube. Você acompanha toda a grade de programação da TV da Cidade, Canal 20. Tem muitos programas locais abordando temas da nossa cidade, entrevistas, tem o Jornal do Meio-Dia, tem o Jornal da Noite, vai ter logo um programa de esportes novo também. Enfim, uma programação diversificada com a nossa TV da Cidade, Canal 20. E vamos ter muitas novidades por aí. Aguarde, coisas boas estão para chegar. Tanise, qual a importância da atividade física para quem já tem diagnosticado o diabetes? Tem toda a importância, está dentro do tripé de tratamento, que é a alimentação, a atividade física e o medicamento ou a insulina, quando for o caso. A atividade física é importante para todo mundo. Hoje ela é indicada fazer 150 minutos de semana, isso para todas as pessoas, só para se manter saudável. Isso sem pensar em ainda um benefício extra. Quando a pessoa ainda quer emagrecer ou tonificar, seria ideal mais do que 150 minutos por semana. Para o diabético, então, essa é a recomendação, de pelo menos 150 minutos por semana. 150 minutos por semana. Se vamos dividir 30 minutos por dia, daria 5 dias na semana. Sim. Eu acho até pouco. Sim. Porque o diabético, o idoso, mas eu sinto dores porque eu tenho artrose, eu vou ficar vendo novela, não vou caminhar, tal. Esse não é um procedimento correto. Não é o ideal. Às vezes acontece de ter artrose e ter dificuldade para caminhar, mas isso. Aí o que dá? Para tentar procurar alguma outra alternativa, uma hidroginástica. A gente sabe que às vezes tem um fator limitante do custo, de ter que se inscrever numa academia, mas conversa com o seu ortopedista, vê o que ele recomenda, mas o importante é não ficar parado. Não ficar parado. Agora, o papel do endócrino na conscientização do paciente diabético, muitas vezes é um papel complicado, né? De mostrar ao paciente que ele tem que tomar atitudes, por exemplo, para não perder um pé, uma perna, tem que cuidar. Inclusive tem o famoso pé
diabético, e você já deve ter pacientes que perdeu um pé, uma perna, sim, né? Sim. E essa incidência, lamentavelmente, aqui no sul do Brasil é alta, né? É alta. É alta. Toda semana, todo dia tem alguém perdendo uma perna por causa do diabetes. Sim, é bem triste. Por que o pé é uma vítima do diabetes? Sim. Tem alguns fatores envolvidos. O seu membro inferior. Sim, sim. O pé tem a questão de circulação e da neuropatia. E quando as duas estão afetadas, aí aumenta bastante o risco de ter lesão no pé do diabético. Mas para chegar ao ponto de ter uma lesão no pé, é sinal que essa glicose está totalmente fora de órbita, né? Está alta ou não? É mais comum nos pacientes que estão com a diabetes elevada, com a glicemia elevada. E nos pacientes que fumam, que têm baixa escolaridade e que tenham neuropatia, que é a lesão nos nervos, que altera a sensibilidade dos pés. Então, o que acontece? Acontece todo esse conjunto. O paciente tem o diabetes faz com que não tenha a percepção direito da sensibilidade. Aí ele, de repente, veste um calçado, coloca um calçado que tem algum prego, uma tarraxinha, ou pisa em alguma coisa, e não sente, e fica com aquela lesão. Aí não olha para aquela lesão, toma banho, sai correndo, não vê que tem uma lesão. Não seca bem o pé. Não seca bem o pé, aí a lesão infecciona, e quando vai ver já está com uma lesão bem extensa, né? E aí essa lesão pode levar à amputação. Sim. Nós temos algumas fotos interessantes que eu reservei aí, até para fazer um alerta para quem é diabético, que não tem o pé diabético, ótimo, que continue assim, cuidar bem, e quando fazer a unha, né, Tanis, tem que cuidar, né, não pode ficar, até na mão também, né, pode acontecer, não é só no pé não, né? Pode acontecer na mão, embora não seja tão comum. Mas pode ocorrer também. Coloca a primeira foto aí, Zé. Essa foto que você vai ver, olha só essa foto, Tanis. Essa é uma foto, inclusive o diabético tem também a pele mais escamosa, né? Sim, a pele... Esse caso aí é um caso clássico de um pé de diabético. Sim, sim. A unha já está praticamente... Essa unha não nasce mais, né? Dificilmente ela... Olha, teria que avaliar bem, mas esse é um caso que tem que passar por uma avaliação médica... Com certeza. Rigorosa. Você vê que a pele está escamosa. Sim. Isso, é porque a pele perde a oleosidade também, né? Perde, a pele acaba ficando um pouco mais seca, um pouco pela neuropatia, um pouco pelo diabetes descontrolado, o paciente acaba urinando mais, perdendo líquido, a pele fica mais seca. Fica mais seca. Olha só essa foto. Sim. É uma foto que choca. Ele já perdeu um dedo. Já perdeu um dedo e está com uma úlcera, né? Essa lesão, ali, esse buraco ali a gente chama de úlcera. Ele deve ter pisado em alguma coisa, não sentiu. Sim. E foi deixando e chegou a esse ponto. E a gente vê esse paciente também com úlcera. O paciente ali, que a gente viu que já tem uma amputação e está com uma lesão. O fato de ter tido uma amputação prévia aumenta o risco de ter outras amputações. Outras amputações. Esse caso, ó, isso também é mais uma... ele deve ter com certeza pisado em alguma coisa, né? Geralmente sim. Geralmente sim, né? pisou. E é uma lesão... que dificilmente ela fica, vai recuperar aquilo ali, né, Tanis? Não, ele pode recuperar essas lesões quando elas não têm infecção ou quando consegue controlar a infecção, ele pode recuperar sim. Mas é importante todo o cuidado do paciente e da equipe de preferência multiprofissional. Nesses casos, a gente acaba recorrendo ao cirurgião vascular também. Olha só, outra situação. A enfermeira para fazer os curativos. Ali também é uma lesão em cima do dedo, né? Sim. Em que está sendo feito um curativo a princípio. Lesão essa causada acredito, por um calo até que isso, né? Isso pode acontecer também. Quem tem diabetes não pode usar sapato muito apertado. Não. Tem que cuidar bastante com o sapato. E outra coisa que se costuma usar bastante no Brasil, que são os chinelos de dedo, também não é muito indicado, porque ali onde fica entre o primeiro dedo e o segundo, entre o dedão e o segundo dedo, aquela tirinha às vezes vai machucando. Aquela alça ali acaba esfolando o dedo e causando... E às vezes o paciente não sente. Ó, essa foto aí, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós temos um pé normal, que é o lado esquerdo, né? Sim. No caso, o lado direito virado para mim. E no outro lado, o pé do diabético. Sim. Por que o do diabético está um pouco escurecido? Sim, ali nessa figura é porque está mostrando uma deficiência de circulação. Uma deficiência de circulação. Em função disso, fica o pé escurecido. Sim. Essa deficiência de circulação é causada pelo diabetes. Pelo diabetes e muitas vezes é acelerada no paciente que fuma.
O paciente fuma tende a ter uma piora. Fumante vai ficar com aumenta o pé o risco de amputação. De amputação. Sim. Aquele que não fuma tem uma chance muito menor de ter neuropatia diabética. São duas coisas diferentes, mas que às vezes andam juntos. Tem a questão da neuropatia, que são os nervos. Certo. E tem a questão da circulação, que são os vasos sanguíneos. Certo. O cigarro vai acabar interferindo normalmente ali na circulação. Puxa. Que aí dificulta de cicatrizar, porque para a gente cicatrizar uma ferida precisa ter o sangue circulando. E a neuropatia está ali mais envolvida com o diabetes. Então, junta a neuropatia do diabetes com o problema de circulação de quem fuma, aí o que acontece? A neuropatia faz o paciente lesar sem ele perceber. Ele machucou e não percebeu, não sentiu. E aí a falta de circulação dificulta de cicatrizar aquela lesão. Então, acaba sendo lenha na fogueira, né? A neuropatia diabética, ela é causada por um descompasso no conteúdo da glicose no sangue. Sim. Quanto mais elevada a glicose, mais probabilidade de ter neuropatia. Neuropatia diabética é uma complicação crônica do diabetes. Os diabetes que estão mais elevados, com as glicemias mais altas, mais descontroladas, aumentam o risco de ter neuropatia e outras complicações. Esse sobe e desce, 230, sobe e desce também 280, 300 ruim, baixa para 180. Esses altos e baixos também não é bom. Não é bom. É igual a hipertensão, né? Ou você controla ela, porque quando ela sobe e desce, uma hora ela vai subir e não vai descer mais. Também. Dizem os médicos. Então, a glicose tem que estar controlada para que para evitar de ter complicação crônica. Agora, às vezes mesmo com a glicose controlada, pode ter complicação, mas minimiza, diminui o risco. Diminui. A partir do momento em que a neuropatia está instalada já, não tem como voltar mais atrás? Olha, quando a gente vê palestra dos neurologistas, a lesão do nervo, a lesão em si, ela é irreversível. Irreversível. Mas ela é controlável com remédio, com controle do diabetes e pode dar uma melhorada no sintoma, sim. Mas a lesão em si não recupera mais? Não vai recuperar totalmente, mas vai reduzir o sintoma e vai evitar que progrida, que piore, né? Porque quem tem a neuropatia diabética, e eu tenho pessoas amigos que têm essa doença, são diabéticos e sofrem com a neuropatia diabética, quando você está conversando com ele, às vezes ele tem um rompante de dor e ele se contrai, porque aí o que está acontecendo? Não, é que a diabetes está mandando um recado. Às vezes tem que sentar, porque é um negócio diz que violento, né? Sim, tem várias manifestações que podem ser diferentes de pessoa para pessoa. Pode ter esse tipo de manifestação, uma dor súbita, pode ter cãibra, pode ter formigamento, sensação de amortecimento, e só com pode ter diminuição da sensibilidade. Só com medicamento para poder controlar a dor. Sim, né? Existem os medicamentos para agir na neuropatia, para dar uma minimizada na dor, e o tratamento do diabetes em si, para também evitar que progrida. Quem tem pé de diabético ou pé diabético pode fazer atividade física? Pode, às vezes vai limitar um pouco o paciente que já tem uma amputação, que já tem uma lesão no pé, mas pode. E vai ser benéfico. Por que a atividade física ela é um auxiliar importante nesse tripé que você falou há pouco? Qual a diferença que o diabético tem aquele que faz atividade física e para o diabético que não faz atividade física? A atividade física, ela melhora a massa muscular, faz com que essa massa muscular capte melhor a glicose e ajuda, então, a melhorar os níveis de diabetes. E às vezes o que acontece numa atividade física de um impacto maior, às vezes durante a atividade física pode subir o diabetes. Por causa da adrenalina, né? Certo. Mas depois ela tende a baixar. Então ela esse sobe e desce não tem consequência? Esse da atividade física, não. Não. Tem consequência benéfica. Benéfica. A consequência maléfica é aquele que de repente come muito doce, aí ela dá um pico. Sim, aí baixa. Daí come doce para subir, daí sobe demais, aí desce, fica naquela. E por aí vai. Agora, o diabético, a partir do momento em que ele tem diagnosticada a doença, depois de 3 exames seguidos, que é feito 3 exames. Dois? Normalmente 2. Um faz ali a triagem e o outro confirma. Confirma. A partir do momento, o doce para ele... Na verdade... vai ser proibido. Na verdade, a dieta que o paciente diabético deve ter é a dieta que todo mundo deveria ter.
de evitar açúcares, né? É difícil. Para abdicar de vez daquele bolo do refrigerante. Sim, o problema é que no convívio social, né, aniversários, a oferta é grande. Açúcar ou adoçante? Para o paciente diabético, adoçante. Adoçante. Se não for diabético, dá para conversar com seu médico, né? Mas o açúcar não deve ser consumido em excesso por ninguém, não. O açúcar orgânico, o famoso demerara, ou açúcar mascavo, qual a diferença? Qual é o melhor para o diabético? O mascavo, ele é mais natural, tem mais vitaminas. O demerara é uma mistura do mascavo com açúcar branco. E o branco, ele é mais refinado, não tem as vitaminas. Mas todos eles fazem subir o diabetes. Então, para o diabético não adianta trocar usar açúcar magro. Açúcar magro geralmente é mistura do açúcar com adoçante, então também não resolve. Então não adianta usar nenhum outro tipo de açúcar e nem mel. Para o diabético é o adoçante mesmo. Agora, há uma polêmica com relação ao adoçante. Muitos dizem que o adoçante causa câncer. E já foi uma polêmica, até hoje se discute sobre isso. O que eu vou fazer? Uso o adoçante ou uso o açúcar? Então, tem alguns estudos com um tipo de adoçante em ratinhos. Certo. Que foi usada uma dose cavalar desse tipo de adoçante e aí aumentou o risco de câncer de bexiga. Isso. Isso em ratos, com uma dose excessiva. Para humanos não se tem ainda essa resposta. Mas assim, entre um risco teórico de talvez ter câncer e o risco de já ter diabetes e ter esse risco já de uma morte súbita, de um infarto, de um AVC, ainda preferível o adoçante. O adoçante. Existem várias fórmulas de adoçantes. Sim. Existe um que é de cana-de-açúcar, outro da estévia, outro não sei do que é. Qual você usaria? Eu gosto mais do sucralose. Do sucralose, que é oriundo da cana-de-açúcar. Ele é menos... Ele tem um gosto mais parecido com açúcar. Isso. Também é natural, né, fonte da cana-de-açúcar. Ele tem um bom poder adoçante, mas sem subir a glicemia, sem subir o diabetes. O único, porém, dele é que ele é o mais carinho ali de todos eles, é o custo. É um preço um pouco elevado. Mas ele tem um benefício um pouquinho melhor do que os outros, então, Sim, tem um benefício um pouco melhor que os outros. Existe o stevia também, que é um adoçante natural, que vem de uma planta, mas ele tem um gostinho um pouquinho amargo no final. Forte, tem isso. gente que não se adapta bem. Não gosta muito. E os mais antigos, que é o aspartame, ciclamato, sacarina, esses que estão mais associados com esse suposto risco de câncer, são derivados do petróleo. O ideal é ter bom senso. Sim, mesmo o adoçante não exagerar, não se deve exagerar, né? Quanto menos, melhor, né? Tudo que é doce, uma hora pode se tornar salgado. Boa. Então temos que ter consciência. Tanise, obrigado pela sua presença. Obrigada. Foi muito bom conversar com você e esperamos que você volte aqui ao programa em breve para nós levarmos um papo mais adiante aí, falando sobre tireoide, também qualidade de vida e por aí vai. Muito obrigado. Obrigada. Saúde a você, até a próxima oportunidade. Saúde. Grande abraço. O programa Saúde e Companhia vai ficando por aqui e desejando a todos uma semana produtiva com muita saúde. E não esqueça, o nosso trânsito aqui em Joinville é um trânsito muito problemático. Muitos motoristas dirigem ao celular, muitos motoristas dirigem desatentos, e nós temos que ter responsabilidade ao volante. Quanto mais responsabilidade ao volante, menos acidentes. Quanto menos acidentes, menos hospitalizados. Quanto menos hospitalizados, mais alegria, mais saúde, mais bem-estar. Dirija com responsabilidade, dirija com consciência. Respeite as leis de trânsito que estão aí para proteger você e aqueles que trafegam pelas ruas da nossa cidade. Ok? Um abraço, boa noite, eu volto semana que vem. Até lá. Tchau.